Sentinelas, atenção! O vídeo de hoje revela, com todas as letras, o tamanho da guerra política e jurídica em curso no Brasil. Uma conversa que expõe como a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro não é fruto do acaso, mas parte de um plano arquitetado para isolá-lo, silenciar sua voz e paralisar toda a direita brasileira. Você vai ouvir agora um relato direto, firme e contundente sobre as estratégias que envolvem a anistia, a cassação de ministros, a mobilização popular e a criminalização das manifestações. Prepare-se, sentinela. O que você vai acompanhar nesta sequência é essencial para entender o cenário de 2026 e o que realmente está em jogo. Deputado, o senhor falou aqui do plano de curto prazo que envolve a anistia. E claro que faz sentido isso, essa é a prioridade da bancada, pelo que eu compreendi agora. Olhando para o ano que vem, que é um plano mais de médio prazo, mas que também é necessário para que a solução venha de forma definitiva, que passa, imagino eu, pela cassação do Moraes, por exemplo, a montagem desses palanques para as eleições, não só para governador, mas para o Senado, passaria pelo ex-presidente, que agora está incomunicável, exceto ali aos familiares, né? O quanto essa prisão atrapalha e como é que é possível montar uma estratégia que faça sentido sem a participação dele ativamente? Olha, Gabriel, você falou tudo. O que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é algo que foi muito bem planejado, muito bem arquitetado por Moraes e por outros agentes políticos do mal que armaram tudo isso contra o presidente para prendê-lo, para tirá-lo do jogo eleitoral, para ele não disputar a eleição, porque sabem que ele é a pessoa que tem condições reais de ganhar do Lula, vencer o sistema e retomar o caminho que o Brasil estava indo, um caminho de prosperidade, de liberdade. Mas mais do que isso, ele quer tornar o Bolsonaro incomunicável para que o Bolsonaro não possa fazer campanha para ninguém. Porque eles sabem que realmente nós vamos ter força para eleger o próximo presidente, para eleger uma bancada enorme de deputados e, sobretudo, de senadores, que tem um antídoto contra a tirania do STF. E por isso que ele está fazendo tudo isso contra o presidente Bolsonaro, porque ele quer afastar o presidente Bolsonaro da sua base, para que ele não possa se comunicar com a população e para que nenhum de nós fale sobre ele, para que ninguém fale sobre ele. Foi um recado claro, olha, calem-se, porque o destino de todos que tentarem falar com o Bolsonaro será esse. E ainda fazendo uma covardia imensa contra seus filhos. Ele vem cada vez mais tentando mostrar que os culpados pelo que está acontecendo com o Bolsonaro são os seus filhos. Seja com Eduardo Bolsonaro, em que eles fizeram aquele processo de coação no curso do processo, obstrução na justiça, e prenderam o Bolsonaro preventivamente naquele processo. E aí, o Flávio Bolsonaro, por convocar uma vigília, também ele coloca como se fosse responsabilidade do Flávio Bolsonaro. Então, qualquer um que tentar falar sobre o Bolsonaro estará fadado a ser perseguido politicamente. Aliás, perseguido juridicamente, né? Hoje o judiciário se tornou uma arma política do consórcio que está governando o país. Então, ele não quer fazer com que haja essa participação do presidente Bolsonaro nas eleições. Inclusive, isso foi algo também muito discutido na nossa reunião, de que nós temos que manter o Bolsonaro vivo em termos das ideias, de falar sobre ele, falar sobre a sua perseguição política, da importância que ele tem para a direita brasileira, o maior líder político da direita brasileira, e Alexandre de Moraes tentando colocá-lo no esquecimento. Então nós temos que falar a respeito dele, falar da sua injustiça, falar do seu legado, defender o seu legado, porque isso vai fazer com que nós tenhamos força para verbalizar e também unir a direita em torno da eleição do ano que vem. Deputado Carlos Jordi, o Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele disse que, como bem lembrou o Guilherme Kilter, ele disse que a convocação para uma vigília seria mais uma manifestação de uma organização criminosa, aquela mesma que buscou dar um golpe de Estado. Na sua percepção, existe um objetivo de criminalizar as manifestações da direita? Porque isso torna arriscado
a pessoa ir para a rua, ainda que seja para fazer uma oração, uma vigília de oração. E eu gostaria de lembrar que o senhor mesmo foi alvo de buscas e apreensões, sem que tenha se tornado pública nenhuma acusação contra o senhor depois disso. Na época, eu examinei até o que existia na decisão e eu falei, olha, isso aqui não tem nada de substancial, isso aqui tem todo o perfil de ser uma ficha expedition. Aí eu queria lhe perguntar, essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes, o senhor entende como algo que tem por objetivo incutir medo nas pessoas para que elas não vão às ruas, não se manifestem? E aquela busca e apreensão que houve contra o senhor, aquela operação, resultou em uma acusação criminal? Existe algo de concreto hoje contra o senhor? Olha, Deltan, agradeço muito a sua pergunta e realmente o que nós estamos vendo é Alexandre de Moraes, a ditadura do judiciário, buscando intimidar as pessoas para que elas não se manifestem. Inclusive, o 8 de janeiro foi algo muito bem planejado para isso. Quando ocorreu o 8 de janeiro e que colocaram aquilo como um golpe de Estado e com prisões duríssimas contra as pessoas sendo tratadas como terroristas, pior do que traficantes, estupradores, mães de família, pessoas realmente amargando prisões muito duras, com penas duríssimas. Aquilo fez com que boa parte da população desanimasse, porque imagina, né? Você sai de um governo de direita com uma esperança de dar continuidade, entra o governo Lula e com apoio do Alexandre de Moraes fazendo todas essas atrocidades, criminalizando a direita, dizendo que a direita era golpista e tudo mais, as pessoas ficaram totalmente desanimadas, desamparadas e sem coragem de se manifestar. Se nós já pudéssemos estar nos manifestando desde o início desse governo, desde o início de 2023, com certeza o cenário seria outro, porque nós não pudemos nos manifestar nesse período todo. Então as pessoas não podiam pedir impeachment, todos estavam realmente com medo, acuados de fazer manifestações. E realmente, o que nós estamos vendo é que depois de muito tempo a população começou a novamente tomar coragem de buscar ir para as ruas, de se manifestar contra o governo, pela anistia, contra Alexandre de Moraes, contra as arbitrariedades que vêm sendo praticadas pelo STF. Só que aí Alexandre de Moraes vai dando indícios, sinais de que não aceitará manifestações. Vocês se recordam, no dia 7 de setembro, se não me engano, foi nessa manifestação do 7 de setembro desse ano, o que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Houve aquele vídeo que foi divulgado pelo Flávio Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, na manifestação do Bolsonaro. E como o Alexandre de Moraes tinha feito uma decisão proibindo que o Bolsonaro fizesse uso das redes sociais, ele interpretou aquilo como se fosse uso de redes sociais pelo presidente. E ali foi feita o pedido, foi feito o pedido de prisão domiciliar contra ele. E agora, mais uma vez, e dizendo que uma vigília, uma manifestação de oração, em que as pessoas querem simplesmente orar pelo seu líder, para que ele tenha resiliência, para que ele tenha força, para que ele se mantenha com vigor, para que ele saiba que ele não está esquecido e para que Deus toque o coração dele, para que ele permaneça firme de pé. Ele vai e criminaliza dizendo que aquilo ali poderia ser seria uma extensão do 8 de janeiro, que tinha todos os indícios de ser uma organização criminosa, algo abominável o que ele fez e que, na verdade, né, vai mostrando cada vez mais a sua verdadeira face. Inclusive, isso nos dá força para a anistia, porque boa parte dos parlamentares, tanto senadores e deputados, discordam disso, e que é livre a manifestação de pensamento e da expressão da fé de cada um. E aquilo ali foi realmente muito brutal, muito autoritário contra o presidente Bolsonaro. Quanto à prisão, quanto à busca e apreensão que houve na minha casa no dia 18 de janeiro de 2024, aquilo lá foi uma violência imensa contra mim, contra a minha família. Não sei se vocês se recordam, quem está nos assistindo, como foi aquele episódio. Eu era o líder na oposição na Câmara na época
E eu fui simplesmente alvo de uma busca e apreensão. A Polícia Federal entrou na minha casa, violou a minha residência, pularam a janela da minha casa, esporraram o meu quarto, que eu durmo de porta trancada, eu dormindo com a minha filha e com a minha esposa. Minha filha, na época, tinha 1 aninho. E, assim, uma gritaria, você toma um susto, você não tem ideia do pavor que é ser acordado dessa forma, como se eu fosse um bandido. Sentinelas. Acabamos de ouvir mais um capítulo da tentativa de desmontar a direita brasileira e enterrar qualquer oposição ao sistema. O relato deixa claro: existe uma máquina atuando para isolar Bolsonaro, intimidar parlamentares, criminalizar manifestações e sufocar a voz do povo. É por isso que o trabalho de cada sentinela é crucial. Se este conteúdo abriu seus olhos, fortaleceu seu entendimento, ou simplesmente confirmou o que você já sabia, então não saia sem deixar o like, porque isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Sua opinião é parte da resistência e ajuda a manter viva a comunidade de sentinelas que luta pela verdade. Juntos, seguimos vigilantes.